Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão de pé podem tomar o seu assento. Por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade rica, que o Senhor nos concede de aqui estarmos, de termos chegados para cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Nessa noite, a minha responsabilidade ela é dobrada, porque falar da Bíblia ela já tem o seu peso em si, mas hoje eu chego aqui por indicação de um amigo, um conhecido aqui de vocês, do Jardim Isaura, que é o pastor Danilo Chamizo, Ele fez menção do meu nome para o pastor Juvenal, e aprove a Deus essa oportunidade. Esse é o nome, pastor Juvenal? Muito obrigado pelo Senhor ter confiado essa oportunidade, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. O desejo do meu coração é que Deus abençoe a cada uma das irmãs, dos obreiros à minha retaguarda. Amém? Vamos ler 2 versículos, irmãos, da palavra de Deus. Versículo 36 e também o versículo 37. Está escrito assim: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior, ou talvez no quarto alto, na sua tradução. Amém? Somente esses 2 versículos, irmãos. Hoje é culto de ensino da palavra, Então nós vamos meditar em algumas lições que estão dentro desse quarto alto, para entendermos aquilo que Deus tem para nós. O capítulo 9 de Atos é um capítulo que começa debaixo de uma tensão muito grande, Para falar a verdade, essa tensão que nós temos no primeiro versículo do capítulo 9 de Atos, quando diz que Saulo respirava ameaças e mortes, ela já é derivada lá do capítulo 7, quando o diácono Estevão, ele trocou algumas palavras com alguns cristãos da sinagoga dos libertos, e eles não podendo, sobressair o espírito que Estevão falava, armaram uma cilada, levaram uma mentira para o sinédrio, colocando Estevão como um blasfemador. Estevão, ele foi julgado pelo sinédrio e foi sentenciado à morte. Atos capítulo 8, versículo 1 vai dizer para nós que naquele dia levantou-se uma grande perseguição em Jerusalém, no dia que o diácono Estevão veio a óbito. E muitos cristãos saem de Jerusalém, mas os apóstolos, eles permanecem firmes dentro de Jerusalém. Essa perseguição, Saulo estava muito envolvido, como nós estamos estudando nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, e ele, percebendo que esse negócio de perseguir cristão dava certo, ele sabe que alguns se deslocaram para Damasco, uma vez que está fora do território, ele precisa de autorização. Então o sinédrio vai dar para ele carta de autorização para entrar numa jurisdição que não pertence, para trazer cristãos judeus que estão lá para serem presos dentro de Jerusalém. Então ele sobe, aí o capítulo 9 vai dizer para nós que ele sobe respirando ameaças e morte, que é uma linguagem figurada, como se fosse um animal feroz encurralando ali as suas presas, e ele está subindo bravo atrás dos cristãos. Mas naquele dia Jesus cruzou com ele no meio do caminho, irmãos. E não tem bravo que fique de pé.
Não tem valente que fica de pé quando cruza com aquele que é mais valente do que o valente. Naquele dia na estrada de Damasco, Jesus pegou o Saulo, pastor Juvenal, o bravo, né? Desmontou ele igual Lego, transformou aquele que era um monstro para a igreja em um cordeiro, em um cordeirinho tranquilo, que já não mais oferecia, né, risco para aquele povo. Então o texto vai dizer para nós que, uma vez que Saulo ele está convertido, o capítulo 9, versículo 31, vai dizer que a igreja ela passou, né, a desfrutar de um período de paz. Então aquela tensão que começa o capítulo 9, ela diminui, a perseguição ela diminui com a conversão de Saulo. E é dentro desse contexto que a paz voltou a reinar, que o apóstolo Pedro ele vai sair de Jerusalém e ele vai se deslocar para os lados oeste da Palestina. O texto vai dizer para nós que Pedro ele chega na cidade de Lida, e quando chega na cidade de Lida, tem um paralítico que há 8 anos estava deitado ali em sua maca, chamado Enéas. O apóstolo Pedro ele chegou na cidade de Lida e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta aí, arruma a cama. E o homem que não andava há 8 anos ficou de pé, para a glória do Deus Todo-Poderoso. O texto vai dizer para nós, irmãos, que esse milagre foi de um impacto tão extraordinário, tá? No versículo 35 está escrito assim, ó: todos os que viviam em Lida e Sarona viram o milagre e se converteram ao Senhor. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Pedro chegou no Enéas e falou: levanta, porque Jesus Cristo te dá saúde. E toda a cidade se converteu ao Senhor Jesus. Foi Pedro que fez, mas foi ele que levou a glória. Foi Pedro que foi usado, mas a glória é de Jesus. E isso é interessante, porque Pedro ele não toma para si a glória. Então nós chegamos no versículo 36, agora a câmera da história sai da cidade de Lida e vai para dentro da cidade de Jope. O texto vai dizer para nós no versículo 37, que naqueles dias ficou doente a irmã Dorcas, a irmã que dava esmola e fazia obra para as viúvas daquela cidade. Naqueles dias ficou doente e veio a óbito. Eu acho muito interessante a maneira que Lucas, né, ele coloca no papel. Ele disse: naqueles dias ela ficou doente e veio a óbito. Que dias? Os dias em que a cidade de Lida estava vivendo o milagre de Enéas e estava vivendo um avivamento muito grande, porque muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Então, ao mesmo tempo que Lida vive algo extraordinário de Deus, a cidade de Jope está vivendo um luto por uma grande mulher que fazia parte, que era uma seguidora de Jesus e ajudava, né, as viúvas daquela cidade com suas esmolas e com as obras de suas mãos que ela fazia. Então essa mulher teve o seu corpo lavado, como era de costume, e ao invés de levarem para o cemitério, antes do enterro, o velório, antes de ir para o cemitério, pegaram o corpo da irmã Dorcas e colocaram no segundo andar da casa, para que ali o corpo fosse velado. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu entendo que às vezes, irmão, o problema ele vai chegar. Irmã Dorcas era crente fiel, a doença chegou para ela, o óbito chegou para ela. Então, dentro desse texto, eu posso entender que quando a dificuldade chegar para você, espiritualmente falando, você tem 2 opções: ou levar para o cemitério e enterrar, ou subir para o quarto alto, ou de repente Deus fazer alguma coisa extraordinária. Eu posso levar para o cemitério ou subir para o quarto alto. É o que aconteceu. Colocaram o corpo da irmã Dorcas no segundo andar e deram a ordem para alguns discípulos: olha, estamos ouvindo o que está acontecendo na cidade de Lida, não é muito longe, vai lá e busca o homem de Deus, porque de repente alguma coisa possa acontecer. Então é natural que a conversa, irmãos, ela corria em Jerusalém,
na Porta Formosa, o Pedro falou para o paralítico: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E isso dá repercussão. Agora, na história anterior em Lida, é um paralítico que não anda há 8 anos. Ele chegou e disse: Jesus Cristo te dá saúde, levanta. O paralítico que não andava começou a andar, dobrou a cama e foi viver algo novo da parte de Deus. É lógico que a repercussão, ela corre. Então as pessoas pensam: se Jesus usa tanto Pedro, de repente pode acontecer alguma coisa. O texto vai dizer para nós que quando Pedro, no versículo 39, que quando Pedro chegou na cidade de Jope, está escrito assim, irmãos: Pedro foi com eles e, quando chegou em Jope, foi levado para o quarto alto, ou para o andar superior. Aí tem um ponto final. Então, quando ele chegou na cidade de Jope, pastor Juvenal, as pessoas mostraram a casa e disseram: ó, a mulher está lá em cima deitada. Então, Pedrão, ele subiu para o segundo andar. Para você que é crente e ensinado, você sabe que vai acontecer um grande milagre naquele quarto. Você sabe que vai acontecer um grande milagre no segundo andar. Mas é fantástico, porque o texto diz que Pedrão, ele subiu para o quarto alto. E no quarto alto é onde Deus vai operar o milagre. Amém? Quando Pedro entra pela porta principal da casa, se ele entrasse na porta principal da casa no andar de baixo, o contrapiso do andar de baixo está muito perto da terra. Mas quando ele sobe para o segundo andar, o contrapiso do andar de cima não está perto da terra. Então é fantástico, porque o milagre vai acontecer no segundo andar, no contrapiso que está longe da terra. Aí eu vou entender com esse texto que às vezes Deus quer fazer coisa linda, mas às vezes também é necessário que nós saímos um pouco de perto da terra e demos uma subidinha para o segundo andar. Primeiro andar, contrapiso perto da terra. Segundo andar, contrapiso longe da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas lindas para acontecer no andar superior, mas eu preciso que você suba, saia um pouco de perto da terra, se desconecte um pouco. Netflix é bacana, da rede social é bacana, eu tenho, eu uso, mas Jesus está dizendo: se desconecta um pouco das coisas de baixo, dá uma subidinha para o segundo andar, porque tem coisa linda para acontecer. Você acredita nessa palavra? O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Colosso, ele vai dizer assim aos nossos irmãos colossenses: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Precisamos das coisas de baixo? Sim, mas que haja um equilíbrio. Jesus está querendo que você viva algo novo, mas você precisa sair do andar de baixo para viver coisas novas no andar de cima. Amém, meus irmãos? Está subindo para o quarto alto. Quando ele chega no quarto alto, irmãos, olha que coisa linda: todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava viva. Então, quando Pedrão chegou no quarto, aquele clima de tristeza, as viúvas pegaram as roupas e começaram a mostrar: ó, foi a irmã Dorcas que fez enquanto viva. Foi a irmã Dorcas que fez para nós. Nós vivemos em dificuldade porque somos viúva, mas a irmã Dorcas, enquanto viva, cuidava da gente e vestia a gente. Então o que eu entendo? Que a irmã Dorcas, irmão, nesse momento da história, ela entrou para a eternidade. Sim, ela entrou para a eternidade, porém, as obras ficaram. Ela foi, mas o legado ficou. Alguém vai olhar para as obras e vai lembrar da irmã Dorcas. Foi, pastor, mas o legado ficou. E aí, você vai perceber que esse texto ele é tão rico, porque ele vai dizer para nós, Lucas vai dizer para nós que a irmã Dorcas, ela ajudava com esmola, mas não só isso, ela ajudava com obras. Ou seja, ela tem condição financeira e ajuda, mas ela não se apoia só
viu? Já que eu estou dando dinheiro, já que eu estou ajudando, então eu vou ficar de boa, vou colocar minha mão no bolso e não vou fazer mais nada. Irmã Dorcas é crente diferente, ela ajuda com a mão no bolso, mas ela ajudava também com a mão na agulha. Esmolas e obras, é o que o texto está dizendo. E você percebe que irmã Dorcas, ela faz vestimento, então naturalmente a gente pensa em agulha. Agulha é um instrumento tão pequeno, mas o legado que ficou foi tão grande, irmãos. Então eu venho da cidade de Itu, aqui para vocês dizer, que o que Deus confiou nas tuas mãos, ainda que seja pequeno como uma agulha, é tempo de você voltar a usar, porque o legado será grande. O resultado será grande. O Deus da Bíblia, Ele é especialista em pegar matéria ou coisas pequenas e transformar em coisas gigantescas. No capítulo 4 do livro do Êxodo, Deus perguntou para Moisés: o que é isso aí na tua mão? Moisés falou: isso aqui é só um pedaço de pau, isso aqui é só um cajado. Deus falou: joga no chão. A hora que ele jogou no chão, virou uma cobra, virou uma serpente, e a serpente corria atrás do Moisés, diz o texto. Deus falou: Moisés, viu, vira para essa serpente aí, pega na cauda dela, porque você está correndo, porque você está com medo, mas essa obra foi eu que fiz. Então, como foi eu que fiz, não é para ela correr atrás de você, é para você enfrentar ela. Vai atrás dessa serpente, pega na cauda. A hora que pegou na cauda, ela virou cajado de novo. Deus estava dizendo para Moisés: é só um pedaço de madeira, mas eu posso fazer algo extraordinário, se você acreditar. Se você está julgando que o talento que Deus confiou nas tuas mãos é só um pedacinho de madeira, recebe essa palavra. Moisés pensou que assim era com ele também. Lembra de Sansão? 1000 filisteus. Sansão não tinha 380, ele não tinha K47.50, ele não tinha espada. Tudo que Sansão tinha, uma queixada de jumento, um pedaço de osso. Conhece a história, né? Crente bom. Ele foi para cima e mandou 1000 filisteus para a eternidade. Deus deu vitória para ele, com um pedaço de osso na mão. Deus está dizendo: é tempo de você usar a agulha que Ele confiou nas tuas mãos. Golias, apavorando o exército de Israel, 40 dias plantando terror, não tem homem para lutar comigo. Chegou Davizinho foi no riacho, pegou 5 pedras, tão pequenininho, pegou uma pedra lisa, colocou na funda. A hora que o Golias veio em direção, ele lança a pedra dá na testa do Golias, atordou o homem e derruba o homem. Não foi a pedrada que matou, mas sim a ação de Davi em correr até o Golias, tirar a espada do mesmo e decepar a cabeça do gigante. Mas eu acho fantástica a história, irmão, porque Golias é grandão e a pedra é pequena. Quando a batalha começou, o grandão vem correndo em direção ao pequeno, mas a hora que a pedra pequena chegou na testa do grande, o grande cai, e agora é o pequeno que corre em direção ao gigante que está caído. Eu quero dizer para você que talvez o gigante pode até ter se levantado e tentando te apavorar, mas Deus te dará estratégia para você correr na direção dele. A hora que a luta começou, pastor Juvenal, Golias era o grande, mas a hora que Davi chegou, o Golias está deitado, e adivinha quem é que está grandão agora? É exatamente o Davi pequenininho, porque Deus, ele vai usar as coisas pequenas da terra. Você está dizendo que é só uma agulha, Deus está dizendo: eu posso fazer dessa agulha um legado extraordinário, irmãos. Já tem mais de 1800 anos que a irmã Dorcas entrou para a eternidade, mas nessa noite nós estamos falando das roupinhas que ela confeccionava para as viúvas da cidade de Jope. Isso significa que Deus pegou as obras da irmã Dorcas e colocou na história. Você acredita que Deus pode te levantar como alguém? Você acredita que Deus pode te levantar como alguém que vai deixar um legado muito grande para a igreja do Jardim Isaura? Deus está dizendo: eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Ó, está aqui, fazia para nós, olha o legado que essa mulher deixou, olha o tamanho da obra que essa mulher fez. Aí Pedro, ele sentindo aquele clima triste, vai dizer para nós o versículo de número 40, irmãos, tá? Escrito assim, ó: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou.
Então Pedro está vendo o clima ruim dentro do quarto, o clima de tristeza, está vendo as mulheres mostrando as obras, o legado da irmã Dorcas, e Pedro entende, eu não posso fazer nada, mas eu tenho alguém que anda comigo que pode fazer tudo. Mas eu sei que para ele fazer tudo, eu tenho que pelo menos ter uma ligação com ele, né? Hoje nós temos a facilidade aí do WhatsApp, mas Pedrão, ele precisa bater o joelho no chão, para falar com quem pode fazer por ele. Já que ele não pode fazer nada, mas precisa falar com o grandão da Galileia, que pode fazer tudo, ele dá um conselho para as viúvas que estavam dentro do quarto: olha, por gentileza, eu preciso ficar a sós com o cadáver, e eu preciso que vocês desçam. Então agora, todas as viúvas que estavam no andar de cima, começou a descer, porque Pedro sabe, eu preciso orar. Mas a lição que fica aqui é fantástica, irmãos, fantástico. Porque Pedro, ele vai para o caminho da oração. Pedro sabe o que Jesus pode fazer. Só que Pedro, ele é crente raiz. Ele não quer dar espetáculo. Ele não quer dar espetáculo. Ele sabe que a glória é para Deus. Ele sabe que Jesus é glorificado. Aqui na cidade, né? Aqui é Santana de Parnaíba, né? Aqui na cidade de Santana de Parnaíba não, mas lá na cidade de Itu, onde eu moro, é comum a gente vê pessoas subindo o monte para orar. Não tenho nada contra quem ora no monte, mas tem uma coisa que me irrita, porque sobe no monte e coloca lá no Face a live, coloca o celularzinho na pedra e ele fica longe orando, para mostrar para todo mundo que ele está orando. Isso, oração é intimidade, irmão. Intimidade não deve ser mostrado, não é isso que Jesus ensinou, né? Olha o que Pedro está ensinando: eu preciso orar, mas antes de eu orar eu preciso que vocês desçam. Eu quero estar a sós com o papai, eu não quero estar divulgando que eu oro, eu não quero ficar mostrando que eu oro, porque Pedro, irmãos, Pedro é diferente. Pedro é aquele crentão raiz, sabe? Crente que frequenta culto de ensino, escola bíblica dominical, crente que frequenta culto de ensino, pastor Juvenal, é outro nível. Quando Pedro colocou as viúvas para sair do quarto, irmão, você acha que ele aprendeu isso na onde? Ele aprendeu no culto de ensino. Teve um culto de ensino que Pedro participou, que quem estava ensinando era o próprio Jesus. Aí Jesus no culto de ensino falou assim, ó: vocês, quando for orarem, não faça como os hipócritas, porque os hipócritas gostam de orar de pé nas sinagogas. Os hipócritas, eles gostam de orar de pé nas esquinas. Aí Jesus ensinando que eles gostam das esquinas, por quê? Para todo mundo ficar olhando para eles, vendo que eles oram, ou seja, uma falsa sensação de comunhão com Deus. Olha lá, é o homem de Deus, está orando, olha lá, é o homem de Deus, só fica no joelho. Então Jesus diz que os hipócritas gostam de esquina, e Jesus, irmãos, nesse culto de ensino, Jesus estava afiado, porque antes de falar da oração, pastor Juvenal, ele falou da esmola, e ele falou que os hipócritas que dão esmola, gostam da sinagoga, e gosta das ruas, a fim de serem vistos. Quando ele acabou de falar da esmola, ele foi para a oração. Aí Jesus falou que na oração os hipócritas gostam das sinagogas e das esquinas. Jesus, ele foi muito minucioso. Não poderia falar rua também? Mas ele falou esquina, porque da esmola na rua, eu vou ter uma visibilidade de todo mundo que está passando na rua. Amém, irmãos? Porém, a esquina é diferente. A esquina é aquela rua de maior visibilidade, que liga o lado norte com o lado sul, o lado leste com o lado oeste. Então na esquina a visibilidade é maior. E Jesus falou assim: os hipócritas, eles gostam de orar aonde eles são visualizados. Não faça isso não, porque isso é hipocrisia. Mas como é que a gente faz, Senhor? Ensina para nós. Aí Jesus falou: vou ensinar. Vocês não vão para a esquina trabalhar com visibilidade humana, vocês vão entrar dentro do quarto de vocês. Detalhe, quando entrar no quarto, fecha a porta. Por quê? Para tampar qualquer tipo de visibilidade humana. E dentro do teu lugar secreto, você bate um papo com teu pai. Com teu pai, e Jesus conclui: o teu pai que te vê em secreto. Olha
que Jesus está dizendo? Fica escondidinho dentro do teu quarto, porque papai, ele te enxerga. Então Jesus no culto de ensino estava dizendo, oração, mais do que você ser visualizado pelos homens, é você ser alcançado pela ótica do Todo-Poderoso. Ninguém precisa saber que você ora, uma vez que o papai está enxergando você fazer tal ato. Então Pedro, como tinha participado daquele culto de ensino, ele falou para as irmãzinhas, por gentileza, dá para a senhorita descer, e aí as irmãs desceram. Quando as irmãs desceram, Pedrão, ele foi para o joelho, ele orou, e ele pediu a Deus o milagre. A Bíblia não vai revelar para nós, tá? Qual foram as palavras que Pedro falou para Jesus, mas o resultado está no versículo 40, ela abriu os olhos, é o primeiro resultado. Dorcas abriu os olhos. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que depois ela se levanta, mas antes de se levantar, primeira coisa, ela abriu os... Isso é fantástico, irmãos, porque você tem noção de quantos músculos tiveram que trabalhar para essa menina abrir os olhos? Tá? Eu não entendo nada disso, mas pelo menos o coração teve que bater, sangue teve que jorrar na veia e nas artérias. Ela está deitadinha, ela abriu os olhos, ou seja, deitada, mas as coisas já estão acontecendo. Posso liberar uma palavra bíblica para o teu coração? Não é porque aquilo que você ora está ainda deitado, que nada está acontecendo. De repente Deus já está abrindo os olhos, alguma coisa está acontecendo, mas eu queria que tivesse de pé, mas a irmã Dorcas, ela abriu os olhos ainda deitada. Então acalma o teu coração, porque pode não estar na posição vertical que você queria que estivesse, mas o fato de estar na horizontal, não quer dizer que papai já não começou a agir. Volte para o segundo andar, coloque o teu joelho no chão, porque coisas extraordinárias irão acontecer. Acredita nesta palavra? Ela abriu os olhos, e o texto vai dizer para nós que agora ela se assentou. Então agora vai existir aí um movimento do corpo dela, um movimento corporal. Teve um movimento, quando Pedro chegou no quarto, a irmã Dorcas estava gelada, estava morta, estava deitada. Irmã Dorcas, ela não se mexia. Aí Pedrão foi lá, falou com quem pode. A hora que ele orou, se conectou, a menina levanta. Movimento dentro do quarto. Vou repetir, movimento dentro do quarto. Tem muita gente que acha, irmão, que movimento é na base do emocionalismo e da gritaria, mas esse texto vai deixar muito claro para nós que o verdadeiro movimento, ele vem depois da oração, da comunhão, tá? Da koinonia com o papai do céu. Então se envolva com Deus, que um movimento vai começar no teu ambiente, no ambiente que de repente você está se sentindo triste, Deus vai trazer movimento. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Ela está sentando, ela sentou, e aí a hora que ela sentou, olha que coisa fantástica, o texto vai dizer para nós no versículo 41, Pedro agora, tomando-a pela mão, ajudou-a a se pôr de pé. Olha que lindo, irmãos. Deus faz por nós o que nós não podemos fazer, mas Ele não faz por você aquilo que você pode. Está aí no texto. Pedrão, trazer de volta a vida você não pode. Então, eu estou tirando a menina daqui de cima, eu estou tirando a menina aqui do terceiro andar, né? Porque Paulo disse que ele conhecia um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, né? Então Paulo, no seu senso de humildade, ele não fala que é ele, mas foi ele que subiu lá no terceiro céu. Então Jesus olhou para Pedrão e falou: Pedrão, eu vou mandar a menina que está aqui comigo no terceiro andar, para você que está aí no segundo, tá? Já que você não pode fazer, a menina vai sair do terceiro andar aqui em cima e vai chegar aí no segundo andar que você está. Eu vou ressuscitar ela para você. Você não pode, eu faço por você, fica tranquilo. Mas colocar a menina de pé, não vou fazer por você não. Usa a tua mão, filha. Usa a tua mão. O milagre eu faço,
mas colocar Dorcas de pé não é mais comigo, é você. Você é apóstolo, você foi designado para ajudar pessoas. Você é discípulo, você foi designado para ajudar pessoas. Então eu fiz o que você não podia. A menina está respirando, a menina está viva, a menina até sentou. Agora é a hora de você usar a tua mão, pegar na mãozinha de Dorcas e colocar Dorcas de pé. Sabia que tem muita gente que ainda está sentado, porque está esperando a tua mão, nessa noite. Deus está dizendo por esta palavra: estenda a mão para Dorcas, porque Dorcas precisa do teu estender de mão. Deus ainda conta com as tuas mãos na terra para uma grande obra, Ele vai fazer por você o que você não pode, mas Ele conta com as tuas mãos para colocar a irmã Dorcas de pé. Quando a menina ficou de pé, quando a moça ficou de pé, está escrito no versículo 41, que ela ficou de pé, e olha que capricho, ponto final. O texto continua: então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Olha que texto rico. Porque quando ele chegou, pastor Juvenal, no quarto, tristeza, viúvas chorando. Aí ele pediu para as viúvas descerem para o térreo. Lá no segundo andar ele orou, Jesus fez o milagre, ele estendeu a mão, a irmã Dorcas está de pé. Pedro poderia muito bem pegar o milagre e descer para o térreo e mostrar o milagre lá embaixo. Mas não é o que ele fez. O texto diz que Pedrão mandou chamar. Todo mundo que desceu, sobe. Todo mundo que desceu, sobe aqui para ver uma coisa. Quando as viúvas e os discípulos, ou os santos, que são os discípulos de Jesus, entraram no quarto, Pedrão apresentou a Dorcas, que estava viva e de pé. Olha que coisa fantástica, irmãos. Por que Pedro não desce? Por que ele pede para a galera subir? Porque quando ele chegou, a galera estava no segundo andar chorando. Mas agora, ele vai trazer a galera para o segundo andar para se alegrar. A Bíblia está dizendo que no mesmo ambiente que você chorou, é no mesmo ambiente que você vai continuar entendendo que Deus é Deus grandão, Deus é Deus fortão, Deus é Deus que faz, Deus é Deus lindo, Deus é Deus poderoso. Você vai voltar para o mesmo andar que chorou um dia e vai dizer: Deus é fiel na terra, Deus ainda faz, Deus ainda faz. E aí, Lucas, no seu estilo literário, estou concluindo, ele falou que Pedro apresentou Dorcas viva. Olha que coisa tremenda, irmãos. Porque quando Pedro chegou no quarto, lembra o que as viúvas faziam? As viúvas faziam isso aqui, ó. Ó, o que irmã Dorcas fazia? Olha o que irmã Dorcas fazia quando ela estava viva. Então, quando Pedro chegou, apresentaram para ele coisas que Dorcas fazia. Agora, quando eles subiram para o quarto, Pedro mostrou Dorcas de pé. Dorcas de pé é coisa que só Deus faz. O texto é rico. Quando ele chega no ambiente de tristeza, eles mostram coisas que ela fazia. Mas quando elas voltam para o quarto, Pedrão está dizendo: está vendo ela de pé? Isso aqui é coisa que um homem não faz, mas tem alguém no terceiro andar, olhando para o segundo andar da casa, que tem capacidade para fazer. Recebe essa palavra, ó. Aqui a gente termina. Deus usou Pedro no segundo andar e o milagre aconteceu. Fisicamente, irmã Dorcas está de pé. Olha que coisa linda que é o versículo 42. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos, oh glória, aleluia, aleluia, e muitos creram no Senhor Jesus.
Percebe que o que Deus faz dentro do quarto é tão grande que não cabe dentro do quarto? A notícia se esparramou para fora, e muita gente agora está dizendo assim: eu preciso do Jesus que visita o segundo andar, eu quero Jesus para mim, eu quero Jesus para minha vida, eu preciso do Jesus de Pedro. O que está acontecendo é fantástico, irmãos, porque assim, Paulo, quando ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso, ele chega no capítulo 2, ele vai falar para a igreja de Éfeso sobre a nova vida em Deus. Só que ele faz um contraste. Ele diz assim, ó: a vida antiga de vocês estavam em pecados, vocês estavam destruídos longe de Jesus. A vida de vocês longe de Jesus é uma vida que vocês estavam mortos em ofensas e pecado. Olha o que Paulo está dizendo: uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, é uma vida morta. Ou seja, lá fora está vivo no físico, mas está morto no espiritual. Ou seja, é um vivo morto. Espiritualmente, os de fora, eles estão mortos. Você conhece morto que anda? Espiritualmente, os de fora não estão na vertical, eles estão na horizontal, porque eles estão mortos. Agora, dentro do segundo andar aqui do quarto, Deus está usando Pedro para colocar a irmã Dorcas, que estava fisicamente morta. Irmã Dorcas estava na horizontal, agora fisicamente ela está de pé. Quando a irmã Dorcas fica fisicamente de pé dentro do quarto, fora do quarto, muitos que estavam mortos espirituais também estão se levantando e se entregando a Jesus. Você sabia que Deus é tão poderoso que Ele pode te usar para abençoar uma Dorcas, e através desse trabalho, Ele alcançar as pessoas que estão do lado de fora? Você acredita que Jesus pode te usar para colocar Dorcas fisicamente de pé, mas pegar os que estão caídos espiritualmente falando lá fora, e colocar eles de pé? Jesus está dizendo: volte para o segundo andar, porque as coisas que eu farei dentro do quarto, vai esparramar para fora, porque tem muita gente caído lá, que ainda precisa de salvação, e você será o agente de Deus na terra. Você acredita nessa palavra? Levante a tua mão, adore o Deus Todo-Poderoso. O Deus que usou Pedro no segundo andar é o Deus que vai usar os crentes do Jardim Zaura. Em nome de Jesus, receba esta palavra em nome de Jesus, e que Deus em Cristo vos abençoe. Bendito para sempre o nome de Jesus. As irmãs vêm ministrar um louvor. Glória a Jesus. Quantos recebem esta palavra nesta noite e creem no milagre em nome de Jesus? Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus.